Olá, eu sou Fabiana Matos, sou psicanalista, formadora certificada em Portugal, autora do livro O que seus relacionamentos revelam sobre você, e estou iniciando agora a temporada 1 do InformarCast. Essa temporada se chama De Dentro para Fora, onde eu vou falar com você sobre saúde mental, autoconhecimento e os caminhos da transformação. A primeira temporada, ela apresenta uma base conceitual do canal, que é o quê? Compreender a saúde mental para além da doença e mostrar como o autoconhecimento influencia emoções, comportamentos, relações, escolhas e possibilidades de mudança. São 12 episódios que formam um percurso progressivo, partindo da percepção dos sinais internos, aquilo que a gente tem por dentro, até a responsabilidade sobre a própria história. Então, vem comigo, eu quero oferecer para você uma informação acessível e consistente, tá? Provocar reflexão e ajudar você a perceber que cuidar da saúde mental também envolve aprender e reconhecer a própria história, padrões, emoções, limites e também escolhas. E nesse episódio, a gente vai falar: saúde mental não é apenas ausência de doença. Então, quando você pensa, por exemplo, em saúde mental, o que vem na sua cabeça? Vem o quê? Vem ansiedade, depressão, síndrome de burnout, crise de pânico, terapia. É interessante, deixa aí nos comentários o que vem à sua cabeça quando se fala em saúde mental. É muito curioso perceber como muitas vezes nós só começamos a falar sobre saúde mental quando alguma coisa já não está bem. Quando o corpo começa a reclamar, quando dormir fica mais difícil, quando a ansiedade começa a interferir na nossa rotina, quando trabalhar se torna muito pesado, também quando os relacionamentos começam a nos adoecer e a gente começa a perceber isso, né? Porque nem sempre a gente percebe. Ou também quando simplesmente a gente percebe que já não consegue continuar vivendo da mesma maneira. Tem ali uma invasão de pensamentos, que a gente entende que aquilo ali não está legal. Tem alguma coisa aqui que está mexida, que está estranha, aí a saúde mental se destaca um pouquinho mais. Só que essa saúde mental, ela não começa na doença. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando nós associamos a saúde mental à doença, e por muito tempo falar sobre saúde mental, ela esteve diretamente associada a essa ideia de transtorno, né? Então a gente acaba criando aí um estereótipo, né? Até um tabu sobre olhar para essa saúde mental. Procurar ajuda psicológica, psicanalítica, né, que são as análises, a psiquiatria, por exemplo, isso era visto por muitas pessoas como algo destinado apenas a quem estivesse vivendo uma situação muito grave. E apesar de nós já termos avançado muito nessa discussão, alguns resquícios dessa maneira de pensar ainda permanecem. Então é comum a gente encontrar pessoas que passam meses, às vezes anos, percebendo que alguma coisa não está lá muito bem, mas elas continuam dizendo para si mesmas, né? Eu consigo lidar com isso, ou até diz para outra pessoa, isso vai passar. Tem gente que está passando por coisa pior. Isso aqui é só cansaço, estresse. Até que aquilo poderia ter sido percebido anteriormente se transforma em sofrimento intenso. Então, a gente podia perceber antes que algo não está bem e já buscar uma forma de cuidar. Para quê? Para evitar que isso se transforme nesse sofrimento intenso. Por isso, existe uma mudança de perspectiva que eu considero assim, extremamente importante. Não precisamos esperar adoecer para começar a cuidar da nossa saúde mental. Cuidar da saúde mental também significa o quê? Observar, por exemplo, a maneira que nós estamos vivendo. Como estão as suas relações?
Como você lida com as suas frustrações? Quanto espaço existe para descanso na sua rotina? Como que você reage quando alguma coisa não acontece como você gostaria que acontecesse? Você consegue estabelecer limites? Você consegue dizer não? Você consegue reconhecer quando está cansada ou cansado? Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode ser ainda mais difícil. Você consegue perceber quando está permanecendo em situações que te fazem mal? Porque saúde mental, ela também passa pelas escolhas que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Ela passa pelas pessoas das quais nós nos aproximamos. Ela passa pelos ambientes que a gente permanece, pela maneira como nós trabalhamos, pela forma como nos relacionamos conosco. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com uma ideia que é acreditar que enquanto a gente consegue continuar funcionando, tá tudo bem. Olha que absurdo, eu tô sentindo, tá pesado, mas como eu estou conseguindo continuar funcionando, quer dizer, eu acordo cedo, eu trabalho, eu falo com as pessoas, eu me mantenho no relacionamento, tá tudo bem. Não é bem assim? Não é bem assim. A pessoa trabalha, a pessoa cuida do filho, resolve as coisas, cumpre compromisso, responde mensagem, ou seja, ela entrega aquilo que ela precisa entregar. Aí, olhando por fora, parece que está tudo em ordem, mas funcionar não é só isso, né? Funcionar não é necessariamente o sinônimo de estar emocionalmente saudável. Eu posso estar com algumas questões emocionais e estar funcionando também. Existem pessoas extremamente funcionais vivendo níveis altíssimos de sofrimento emocional. Então, elas aprenderam a continuar. Elas funcionam mesmo estando ali profundamente cansadas, né? Tem gente que até sorri quando está triste por dentro. Por isso, uma das perguntas que a gente pode fazer é: como eu estou me sentindo enquanto eu tento dar conta de tudo isso? Neste caso, a gente vai usar essa pergunta, esse questionamento, para refletir um pouquinho sobre como está a nossa vida atualmente. Nem sempre aquilo que a gente sente aparece primeiro como pensamento. Tá? Às vezes aparece no corpo, às vezes é uma tensão constante, pode aparecer numa insônia, por exemplo, aparecer numa dor de cabeça recorrente, num cansaço que parece que não passa nunca, alterações de apetite também, que pode ser comer menos ou mais. Também irritabilidade, a gente sente que tudo irrita, tudo incomoda. Palpitações, sensação de estar permanentemente em alerta. Isso não significa que todo sintoma físico tem origem emocional. Os sintomas físicos, eles precisam ser avaliados adequadamente. E quando a gente tem algum sintoma físico, a gente passa primeiro por uma avaliação clínica, uma avaliação médica. E aí, não encontrou nada, tá tudo bem com o físico, aí sim a gente vai fazer uma avaliação aí mais emocional, mais psicológica. Mas significa que o corpo e a vida emocional, eles não existem em universos separados. Então a gente precisa se atentar a esses sinais do corpo, porque eles também, o nosso corpo também nos avisa o que está acontecendo, né? Ele também sinaliza aquilo que a gente está tentando sustentar há tempo demais. E aprender a perceber esses sinais faz parte também de um autocuidado que a gente precisa ter. Também nós precisamos retirar da saúde mental uma expectativa impossível, que é o quê? Ter saúde mental não significa estar feliz o tempo inteiro. Então eu não posso fazer essa ligação de que minha saúde mental está boa porque estou feliz o tempo inteiro, porque isso não existe. Tá? Não significa que você nunca vai sentir ansiedade. Ter saúde mental não significa que você nunca vai entristecer. A vida, ela produz frustrações, por exemplo. Eu preciso passar por essas frustrações. Produz perdas, medo, insegurança. Então, assim, existe um movimento da vida que é normal. Tem momentos que nós vamos sofrer.
Isso faz parte da experiência humana. Agora, uma das características importantes de uma boa saúde mental é justamente a possibilidade de você atravessar essas experiências sem precisar negar aquilo que você sente, mas saber lidar com tudo isso. Então eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo, eu preciso nomear o que eu estou sentindo, eu preciso compreender tudo o que está acontecendo, o que me levou a sentir tal coisa, pedir ajuda quando necessário e encontrar os recursos para continuar. Isso é saúde mental, é quando a gente faz a gente tem esse combo para poder lidar com esses altos e baixos que a vida oferece. A gente pode entender que cuidar da saúde mental hoje é desenvolver uma relação mais consciente com a sua própria vida. Então, perceber aquilo que a gente sente, observar os nossos limites, questionar padrões que a gente repete, precisamos também identificar esses padrões, construir relações mais saudáveis, reconhecer quando alguma coisa está nos fazendo mal, entender que descanso não é prêmio por produtividade, né? Ele é uma necessidade. Aceitar que pedir ajuda não precisa ser o último recurso. E também compreender que cuidar da mente não deveria acontecer apenas quando nós chegamos a um limite. A saúde mental, ela também é prevenção, é autoconhecimento, é qualidade das relações, é saber, né, o que eu mereço, que eu quero, que eu posso, é a possibilidade de você construir uma vida que não precise ser constantemente suportada. Olha isso que eu acabei de falar, eu vou repetir essa frase. Saúde mental é a possibilidade de construir uma vida que não precise ser constantemente suportada. Bom, dito tudo isso, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês agora, né? E antes de terminar esse episódio, deixar uma pergunta que você não precisa responder agora, mas que é importante você pensar sobre ela ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana. E assim que você pensar, deixa aqui nos comentários para poder entender um pouquinho como é que foi para você esse momento de reflexão. Vamos lá. Você tem cuidado da sua saúde mental ou apenas tem conseguido continuar funcionando? Existe uma diferença muito importante entre essas duas coisas, tá? Eu já comentei sobre isso aqui no conteúdo, e talvez perceber a diferença seja um primeiro movimento de cuidado e muito importante, porque a gente tem que entender se eu estou cuidando ou se eu só estou funcionando, tá? Manter o funcionamento com uma sobrecarga muito grande é perigoso, pode adoecer. Então você precisa ficar bem atento. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, tá? Ao longo dessa temporada eu vou conversar muito com você sobre saúde mental, além dos diagnósticos, né? Eu quero falar de algo mesmo do dia a dia, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente sente. Então vou falar sobre emoções, relações, trabalho, limites, padrões, o sofrimento emocional que às vezes a gente nem reconhece, mas está sentindo, sobre autoconhecimento e sobre as diversas formas pelas quais aquilo que vivemos aparece dentro de nós. Falar sobre saúde mental também é falar sobre a vida. Eu sou Fabiana Matos e espero encontrar você no próximo episódio. Até lá!